Na aula de hoje a gente vai falar sobre congruência linear. Vamos trazer a definição, alguns teoremas e alguns exemplos de como resolver uma congruência linear. Definição: chama-se de congruência linear toda equação da forma AX congruente a B módulo M, onde o A e o B são números inteiros e o M também é um inteiro e positivo. Além disso, a gente vai dizer que um inteiro x0 ele é uma solução para essa congruência linear se A vezes x0 for congruente a B módulo M. É importante a gente observar o seguinte, que quando a gente tem uma congruência linear AX0 congruente a B módulo M, isso daqui acontece se somente se o M divide AX0 menos B. Certo? Observe primeiro que se isso daqui acontece, então é porque existe um inteiro y0 tal que ax0 menos b é igual a m vezes esse inteiro y0, certo? Então, a gente pode reescrever essa equação aqui com ax0 menos my0 igual a b. Então, resolver essa congruência linear aqui equivale a resolver essa equação diofantina linear, certo? Então, quando a gente tem um problema de congruência linear, a gente pode olhar ele como um problema de equação diofantina linear. Teorema: a congruência linear AX congruente a B módulo M tem solução se somente se D divide B, onde o D é o MDC entre A e M. Então vamos fazer a primeira parte. Então vamos supor que a congruência linear AX congruente a B módulo M tenha como solução um x0 pertencente aos inteiros. Então, se o x0 é uma solução, é porque o ax0 é congruente a B módulo M. Mas se isso daqui acontece, é porque existe um inteiro y0 tal que o quê? Tal que ax0 menos b é igual a m vezes y0. Então a gente pode escrever essa equação aqui como sendo a x0 menos m y0 igual a b. Agora a outra coisa que a gente tem aqui é que d é o MDC entre A e M. Então, sendo D o MDC entre A e M, então por definição a gente tem duas coisas, que o D divide A e o D também divide M. Mas se o D divide A e divide M, ele vai dividir qualquer combinação linear de A e M. Então, o D vai dividir AX0 menos MY0. Só que AX0 menos MY0 é P. Então, D divide B. Então, a primeira parte da demonstração do teorema está satisfeita. Agora vamos fazer a volta. Então, para a gente fazer a volta, vamos supor que o D a gente vai tomar como sendo o MDC entre A e M e a gente vai supor que o D divide B. Então daqui a gente já tira que se o D divide B, então existe um inteiro K de maneira que B é igual a D
vezes esse K. Como a gente sabe que o MDC entre A e M é igual a D, então a gente sabe que existe dois inteiros, que eu vou chamar de y0 e de x0, de maneira que ax0 mais b y0 é igual a d. Multiplicando aqui tudo por k, a gente vai ficar com a vezes kx0 mais b ky0 igual a d vezes k. Só que d vezes k é igual a b. Então a gente vai ficar com a que multiplica kx0 mais b que multiplica ky0 é igual a b. A gente pode passar o b para esse lado e esse rapaz para o outro lado. Então a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ficar com a kx0 menos b é igual a m que multiplica menos k y0. Agora note que o k é um inteiro, y0 é um inteiro, então esse produto aqui é um inteiro. Então isso é m vezes q, onde o q é um inteiro. Então, o a vezes kx0 menos b é igual a m vezes q. Então isso significa dizer que esse rapazinho kx0 é uma solução para a congruência AX congruente a B módulo M. Então, com isso a gente encerra a demonstração do teorema. Teorema: se D é o MDC entre A e M e esse MDC divide o B, então a congruência linear AX congruente a B módulo M tem precisamente D soluções mutuamente incongruentes módulo M. Então, antes de começar a demonstração, vamos lembrar algumas coisas que já fizemos. Primeiro, a gente viu que resolver essa congruência linear AX congruente a B módulo M é equivalente a resolver essa equação diofantina. Então, resolver essa congruência linear equivale a resolver essa equação diofantina. Além disso, a gente acabou de ver também que se o D divide o B, então existem dois inteiros, x0 e y0, de maneira que a solução particular para a equação diofantina, para essa equação diofantina, então todas as outras soluções para essa equação diofantina satisfaz essa condição, que o x é o x0 mais m sobre d vezes t, e o y0, e o y é igual a y0 mais m, onde esse t é um número inteiro. Então, se o d divide o b, certo? Então, para uma solução particular dessa equação diofantina, as outras soluções basta substituir nessa fórmula aqui, para o x e para o y, onde esse t é sempre um número inteiro. Então a gente percebe o quê? Que existem um número infinito de inteiros que a gente pode substituir aqui, porque para cada inteiro a gente vai gerar um x e um y, certo? Só que a gente tem que apenas para o t igual a 0, 1, 2, até d menos 1, certo? Que a gente vai considerar. Ou seja,
a gente vai considerar aqui as seguintes soluções. O x0 mais m sobre d, x0 mais duas vezes m sobre d, até x0 mais d menos 1 m vezes d. Então, agora a gente vai mostrar que essa quantidade de inteiros aqui, x0, essa quantidade de d inteiros que a gente tem aqui, eles são mutuamente incongruentes módulo m, certo? E que todos os outros inteiros que são da forma x igual a x0 mais m sobre d vezes t são congruentes módulo m a algum desses inteiros, certo? Então, note o seguinte, note que se a gente tivesse a seguinte igualdade, certo? Se a gente tivesse que x0 vezes um t1 for congruente a x0 mais t2 módulo m, se isso daqui acontecesse, certo? Aonde o t1 é menor que o t2, que é menor ou igual que d menos 1, certo? Vamos tomar aqui o t2 sendo estritamente maior do que o t1. Então, a gente poderia cancelar aqui o x0, a gente iria ficar com m sobre dt1 congruente a m de t2 módulo m, certo? Mas se isso daqui acontecesse, a gente sabe, tem uma propriedade de MDC que diz que o MDC entre M sobre D e M é igual a M sobre D. Então isso daqui significa porque M sobre D é um múltiplo de M, certo? Então, juntando essa informação aqui com essa informação aqui, a gente ia concluir que o T1 seria congruente a T2 módulo D, certo? Mas se isso acontecesse, ia significar o quê? Que o D iria dividir T2 menos o T1, certo? Só que isso daqui é impossível. Por quê? Porque da forma que a gente escolheu o T2 e o T1, T2 menos T1 é menor do que D, certo? Então, além disso, o que é que acontece também? Qualquer outro inteiro da forma x0 mais m sobre d vezes t, qualquer inteiro dessa forma aqui tem que ser congruente a, a m, certo? Para algum dos inteiros d, desses inteiros aqui que a gente listou. Esse, esse, até esse daqui. Então, o que é que acontece? Pelo algoritmo da divisão, a gente tem que ter, certo? Pode ser escrito como sendo D vezes Q mais R, certo? Aonde o resto R está entre 0 e D menos 1, certo? Então, isso daqui a gente tem o quê? Que vai ficar x0 mais m sobre d vezes t, certo? Substituindo o t por esse rapazinho aqui, a gente vai ficar com x0 mais m sobre d vezes q mais r. Fazendo a distribuição aqui, vai ficar m vezes q, certo? O d vai cancelar com d e vai ficar m
sobre D vezes R. Então isso significa dizer o quê? Que x0 é mais m sobre d vezes t é congruente a x0 mais m sobre d vezes r módulo m, certo? Aonde esse x0 aqui, onde esse x0, ele é um dos inteiros que a gente escolheu, certo? É um desses aqui. Ou esse, até esse outro aqui. É um desses inteiros que a gente tinha selecionado no início da demonstração. Então, com isso, a gente conclui a demonstração do teorema. Agora vamos ver um exemplo. Como resolver essa congruência linear? 18x congruente a 30 módulo 42. Então, a primeira coisa sempre é você calcular o MDC entre esse sujeito e esse, certo? Esse daqui é o seu A, o seu B e o seu M. Então, a primeira coisa é sempre calcular o MDC entre A e M. Em seguida, depois que a gente encontra esse D, a gente tem que verificar se o D divide B, certo? Então, fazendo isso, a gente verifica se essa congruência linear possui ou não solução. Então, calculando o MDC entre 18 e 42, a gente encontra 6. E a gente sabe que o 6 divide 30, porque 30 é 6 vezes 5. Então, essa congruência linear, ela admite uma solução. Por exemplo, a gente pode tomar uma solução particular, x0 igual a 4. Por quê? Porque 18 vezes 4 é congruente a 30 módulo 42. Então, pelo teorema que a gente acabou de mostrar, existem 6 soluções que são mutuamente incongruentes a módulo 42. E como é que a gente faz para encontrar? Aí é só lembrar da fórmula. Vai ser x0, aí x0 mais m sobre d vezes t. E assim por diante. Onde esse t, no caso, vai variar de 0, 1, 2 até 5. Por quê? Porque existe apenas 6. Então, como a solução particular aqui é 4, então vai ficar 4. 4 mais, quando t for 1, vai ficar m sobre d. O m é 42. 42 dividido por 6 dá 7. Então vai ficar 7t. Então, as soluções vão ser dadas por essa fórmula, onde o t é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quando o t for 0, vai ficar apenas 4. Quando o t for 1, vai ficar 7 mais 4, 11. Quando o t for 2, vai ficar 14 mais 4, 18. E assim até 39. Tendo exatamente 6 valores aqui.